E aqui que eu tenho 15 sobre 100. Ó, vamos anotar Peraí, eu aqui. vou fazer aqui no caderno. Porque tem que ser. Não, calma. E... Explicar, professora. Ok, vou explicar. Quando a gente dividiu aqui o 2 por 10, a gente andou uma vírgula para a esquerda com o nosso 2 aqui, porque a gente estava dividindo por 10, né? A gente percebeu essa regularidade. Então, aqui no 15, se a gente dividisse, por exemplo, vamos fingir que aqui é 10. A gente tem aqui o 15, 15,0, né? Que 15,0 é a mesma coisa que 15, ok? Uhum. Quando a gente dividiu por 10 aqui em cima, a gente acabou andando uma vírgula para a esquerda, certo? Sim. Então, se eu fosse dividir 15 por 10, eu andaria novamente uma vírgula para a esquerda. Então, ao invés de 15, eu teria 1,5, Uhum. ok? Só que Ok. não é isso que o exercício pediu. Ele pediu para fazer 15 dividido por 100. Então, ao invés de andar ao invés de andar uma casa para a esquerda, a gente vai acabar andando duas. Então, o meu número que era 15,0, eu vou andar duas vírgulas para a esquerda. Então, eu vou ter uma vírgula, duas vírgulas. E aí eu coloco o zero na frente. Então, 15 dividido por 100, eu vou ter 0,15, ok? Uhum. E nesse caso aqui, que eu tenho 27 dividido por 1000, Seria 27.000, tem 3 zeros mencionados. Aí vai ser mais zeros pra esquerda. mais zeros para a Pode falar esquerda? assim. Mas quantos mais zeros para a esquerda? Eu acho que 2. Ok, vou colocar 2 zeros aqui. Agora vou mandar com a vírgula. Agora vou mandar com a vírgula. Quantas casas eu tenho que andar com a vírgula? 2. Tem certeza? Ó, Como? compara com os exemplos aqui de cima. Esse aqui e esse aqui. Ou 3, 3. Isso. Então, a minha vírgula que estava aqui depois do 7, ela vai andar uma casa, duas casas, três casas e vai ficar parada aqui. Então, quando eu divido 27 por 1000, eu tenho 0,027, ok? Uhum. Agora vamos olhar para essas frações daqui. Agora você vai reparar uma coisa de diferente. Por quê? Porque até agora a gente estava trabalhando com frações onde eu tinha o numerador menor que o denominador. E aqui é diferente, né? A gente tem 18 que é maior que 10. Verdade. Então, o que, que vai acontecer quando eu fazer a divisão? Não vai precisar coisar o zero. Cristal zero. Não? Uhum. Mas será que a gente ainda vai ter um número decimal? Será que a gente ainda vai ter um número decimal? Sim. Não, não vai ser mais decimal, não. Então, vamos ver. Quantas vezes o 10 cabe no 18? Uma? Isso, uma. E aí vai sobrar 8, certo? Sim. Ah, vai ter que botar vírgula. Isso, colocar a vírgula e colocar mais um zero aqui. Uhum. Tem esse 8. Isso. Então, ó, quando eu fiz a divisão de 18 dividido por 10, eu tive 1,8. Uhum. Então, eu ainda tive um número decimal. Só que agora ele é maior Sim. que 1, né? Porque a gente tem o Uhum. numerador maior que o denominador. Então, quando eu for representar essa fração de uma forma assim
usando figuras, tipo, se eu fizer uma barra e for pintando 18 sobre 10, eu vou acabar precisando de mais uma figura para inteirar. E aqui a gente também pode ver a mesma regularidade que a gente viu aqui, ó. 2 dividido por 10, a gente andou com a vírgula uma casa para a esquerda. E quando a gente dividiu aqui 18 por 10, a gente também andou uma casa para a esquerda, né? A gente colocou a vírgula que estava aqui e a gente mudou ela para cá. E aqui é a mesma coisa. Eu tenho o 125 e se eu for dividir por 100, eu vou ter que andar 2 casas para a esquerda. Então, a minha vírgula estava aqui, depois do 5. Então, ela andou uma casinha, 2 casinhas. Então, eu vou ter 1,25. E aqui no 1978, eu vou ter que andar 3 casinhas, igual eu andei nesse exemplo aqui. Então, a minha vírgula que estava aqui depois do 8, ela vem para cá, depois para cá e para aqui, ó. Fica 1,978. Então, agora a gente vai trabalhar um pouco de fração imprópria e número misto. Então, a gente tem um link aqui do GeoGebra, eu acho que eles vão colocar para você no chat. Então, eu vou abrir aqui, tá bom? Tá. Então, ó, aqui a gente tem um programa do GeoGebra, onde a gente consegue visualizar melhor a questão da fração imprópria e a questão do número misto. Então, a fração imprópria, ela é aquela fração onde a gente tem o numerador maior que o denominador, né? Então, quando a gente vai fazer representação, ou quando a gente vai colocar na reta numérica, acaba que a representação decimal é maior que 1. Então, por exemplo, aqui a gente tem o numerador 1 e o denominador 2. Então, onde que ela está pintadinha aqui? Eu não sei se vocês conseguem ver a diferença da cor. Aqui a gente tem a reta numérica, 0, 1, 2, 3, 4, 5. E aqui a gente tem a marcação da fração imprópria, ou da fração própria, no caso, né? Ainda é própria. Então, tá aqui, ó, entre 0 e 1, a gente tem aqui o meio. Então, essa é a representação do meio. E aí, se a gente aumentar um pouco aqui a fração, ó, eu consigo aumentar aqui no numerador e no denominador. E aí já vai atualizando aqui na reta numérica. Então, coloquei aqui 3 sobre 2. É uma fração imprópria, né? Porque o 3 é maior que o 2. E se a gente fizer a divisão de 3 por 2, a gente tem 1,5, certo? Então, tá aqui, ó, representado na nossa reta numérica. 3 dividido por 2, eu vou ter 1,5. Então, tá aqui, ó, entre 1 e 2, a gente tem a marcação aqui de 1,5. Só que a gente também consegue representar as frações impróprias de um outro jeito, que a gente chama de número misto. O que é o número misto? Eu acho que você já deve ter visto na sua apostila, quando a gente tem um númerozinho assim, bem no meio da barrinha da fração, e aí a gente tem uma outra fração aqui do lado. Você já viu algum número misto? Eu sempre me complico para resolver isso. Todo mundo tem dificuldade com número misto. Então, mas se você perceber, não é muito complicado, ó. Aqui a gente tem duas frações equivalentes, só elas só estão representadas de formas diferentes. Então, aqui a gente tem 3 sobre 2, que a gente sabe que é meio, e aqui a gente tem 1,5, certo? Então, aqui fica fácil de visualizar, é só a gente pensar aqui, ó, 1 inteiro mais meio, que dá 1,5, ok? Então, vamos aumentar um pouco. Vou aumentar um pouco. Vou colocar 4 sobre 2, não. 5 sobre 2. Quanto que é 5 dividido por 2? 5 dividido por 2, eu acho que daria 4, algum número. Vamos pensar em dinheiro. 5 reais para você dividir com a sua amiga. 5 reais. 2,5. 2,50. Isso, 2,50. Então, aqui a gente tem a representação em fração imprópria e a representação em número misto. E aqui a gente tem a representação na reta numérica. Então, tá aqui, ó, 2,50, tá? Entre 2 e 3, bem no meio. E se você for ver aqui no número misto, a gente tem 2 inteiros, que esse númerozinho aqui da frente, na fração, ele representa a quantidade de inteiros que você vai precisar para representar essa fração aqui. Então, quando eu vou representar 2,50, eu preciso de 2 inteiros mais 1 sobre 2, que é meio, ok?
Uhum. E aí eu posso aumentar aqui e ficar até amanhã. Por exemplo, 7/2. 7/2 é quanto? Em representação decimal. 3,5. Isso, 3,5. Então, a gente tem aqui na representação na reta numérica, entre 3 e 4, a gente tem aqui o 3,5. E aqui no número misto, a gente tem outra forma de representar. Então, eu vou ter aqui 3 inteiros, mais 1/2, que é meio, ok? Uhum. Então, agora eu vou voltar para a apresentação para a gente encerrar. Então, aqui a gente tem uma tabela. Então, ó, que nem a gente estava vendo no GeoGebra, a gente consegue representar as frações impróprias de 3 formas. A gente pode representar ela dessa forma, a gente pode representar em número misto, e a gente também pode representar em forma decimal, né? Que a gente pega o numerador e divide pelo denominador. Então, como que ficaria a representação aqui do 10/8 em número misto? Para facilitar, vou fazer aqui no cantinho. A gente pode decompor essa fração em 2 frações. Como que seria isso? Eu posso colocar 8/8 e somar com 2/8. Porque isso aqui é igual a 10/8, ok? Uhum. Então, se eu somar 8/8 com 2/8, eu tenho 10/8 também. Então, isso aqui é equivalente. Só que no número misto, como que a gente escreve? A gente escreve um número inteiro aqui, né? E aí a gente tem uma fração com a quantidade que restou, né? A quantidade que não conseguimos formar o próximo inteiro. Uhum. Então, quantos inteiros a gente tem aqui em 10/8? Isso, 1. Porque a gente sabe que 8/8 é igual a 1, certo? Uhum. Então, para representar essa fração imprópria em forma de número misto, eu vou precisar de 1 inteiro. E quanto que sobrou? 2. Não, calma. E esse 2/8? Isso, sobrou 2/8. Esse 2/8 a gente também pode simplificar, lembra que a gente pode ir reduzindo até se transformar numa fração irredutível. Então, a gente pode simplificar aqui em cima e embaixo por quanto? 1/4. Isso. Ai, peraí, deixa eu arrumar aqui que eu... Que é igual a 1 sobre... Quanto que deu mesmo? 1/4. Isso. Eu simplifiquei em cima e embaixo por 2, e aí eu encontrei 1 e 1/4. Essa é a forma mista de 10/8. E eu também tenho a forma decimal, né? Que é só a gente dividir o 10 por 8. Quanto que vai ser aqui? 10 dividido por 8. Vai dar 1. Aí sobra 2. Vai pra lá. Como? 16. Seria 4. Oi? 16 seria 4. É 2, né? Porque 8 vezes 2 é 16. É. É Então, eu vou 2. colocar 2 aqui. E 20 menos 16, eu vou sobrar 4. Uhum. Aí eu vou colocar mais um 0. E 8 cabe quantas vezes no 40? 5. Isso. Então, 10/8 é a mesma coisa que 1,25. Acho que tá bom para a aula de hoje, né? Se a gente for fazer a tabela inteira, vai ficar até 6 horas da tarde. Assim a gente conclui a aula de hoje de frações e números racionais.